Te venderam uma mentira sobre o dia de peito. Durante anos você ficou lá, ralando no supino, colocando mais peso, buscando aquela pump. E mesmo assim, o peito continua com a aparência comum. Plano, sem volume, sem forma. E o pior, você sabe que está fazendo tudo certo. Treina pesado, se alimenta bem, dorme direito, tem disciplina. E o peito? Não responde como deveria. E aqui vai a verdade que incomoda. Não é genética, não é falta de esforço, é estratégia. Já vi caras que passam anos na academia, totalmente focados no treino de peito, e continuam com um físico que parece de iniciante. Enquanto isso, outros evoluem absurdamente em poucos meses. Mesmos exercícios, mesma academia, mesmo tempo de treino. Então, qual é a diferença? Execução. Porque existe uma grande chance de você estar fazendo todos os exercícios certos, do jeito errado. E não é um erro pequeno de técnica. São princípios errados. Movimentos que travam o crescimento. Ângulos que ignoram as fibras certas. Volume que desperdiça potencial. Agora responde uma coisa. Você sente que ombros e tríceps fazem a maior parte do trabalho? Sente que a parte de cima do peito nunca cresce, não importa o quanto você se esforce? Ou que a pump some assim que você sai da academia? Isso não é coincidência. É o seu corpo dizendo claramente: isso não está funcionando. E faz sentido, porque a maioria das pessoas comete exatamente os mesmos erros. Supino pesado, vários ângulos, finaliza com um crucifixo. E mesmo assim o peito continua sem destaque. Mas quando você para de seguir o ruído e entende como o peito realmente funciona, tudo começa a mudar, e rápido. Então, antes de entrar nos 3 exercícios brutais que realmente constroem um peito cheio, denso, com aquela parte superior marcada e formato completo, você precisa entender os 4 erros silenciosos que estão travando o seu progresso. Porque se esses erros continuarem no seu treino, nem os melhores exercícios do mundo vão funcionar. É como tentar encher um balde furado. Mas quando você corrige isso, não é só o crescimento que vem. Cada repetição começa a bater diferente. Se isso já está fazendo sentido para você, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos conteúdos e ajuda esse tipo de informação a chegar em mais gente. Agora, o primeiro erro. Erro. 1. Amplitude de movimento que rouba o peito. A maioria das pessoas acha que está treinando o peito, mas na verdade só está movendo o peso do ponto A para o ponto B. E sim, o supino parece impressionante. Dá a sensação de progresso colocar mais carga. Mas aqui vai a verdade que quase ninguém fala. Peito não cresce pelo quanto você levanta. Peito cresce pelo quanto você consegue alongar e contrair o músculo sob tensão. Simples assim. Não é só encostar a barra no peito. Não é só levantar pesado. É tensão no ângulo certo, no alcance certo, com controle. Imagina a cena. Você desce a barra, ela encosta no peito, mas o músculo ainda nem alongou de verdade. Você chegou no fundo, mecanicamente, mas não muscularmente. Aí você sobe e trava os cotovelos. Mas as mãos estão abertas. Não existe aproximação. Não existe contração real no meio do movimento. Isso não é amplitude completa. Isso é movimento limitado pela mecânica, não pelo músculo. É como tentar construir um físico usando só metade do potencial do músculo, por anos. O corpo se adapta ao que recebe. Se só parte do músculo é desafiada, só aquela parte tem motivo para crescer. Cada centímetro ignorado é hipertrofia jogada fora. Como regar só a raiz da planta e esquecer a luz. E lembra disso. Tensão mecânica gera crescimento, mas só funciona se for aplicada ao longo de toda a amplitude do músculo. Como corrigir diminui a dependência da barra. Use ferramentas que dão liberdade ao movimento. Halteres e cabos. Eles permitem descer mais, alongar mais o peito.
e contrair com mais força no topo. No supino com halteres, você sente o alongamento real, e quando sobe trazendo levemente um halter em direção ao outro, acontece aquela contração que a barra muitas vezes não entrega. E é aí que o músculo começa a trabalhar de verdade. É aí que o crescimento começa. Mas, mesmo com amplitude perfeita, isso ainda não resolve tudo. Porque agora entra algo mais profundo: anatomia. E aqui começa a batalha que muita gente perde. Erro 2. Treinar o peito como se fosse um bloco. Só o peito não é um músculo simples, não é uma placa única. Ele tem regiões diferentes, direções diferentes de fibras, funções diferentes. Parte superior, parte média, parte inferior. E cada uma precisa de estímulo específico. Mas o que a maioria faz? Repete os mesmos ângulos, com o supino reto como centro do universo. E é por isso que tantos físicos parecem incompletos, sem densidade, sem forma, sem presença. Aquele peito que preenche a camiseta, do ombro até a base do tórax, não vem de repetir o mesmo exercício. Ele vem de acertar fibras que quase nunca são treinadas, principalmente as mais difíceis, a parte superior e inferior. E tem mais. O peito responde melhor à tensão real, carga bem aplicada, controle, intensidade de verdade. Mas o que muita gente faz? Peso moderado, muitas repetições, só buscando pump. Isso pode funcionar para braços, para ombro, mas para o peito é como tentar crescer sem estímulo suficiente. Você precisa ajustar ângulo, carga e intenção. Porque até você treinar o músculo como ele realmente é, ele não vai mostrar o potencial que tem. Erro 3. Quem está fazendo o trabalho não é o peito. O treino parece de peito, mas não é. Você está no supino, levantando pesado. Execução bonita. Pump vem. Mas a pergunta é: o peito está realmente trabalhando? Em muita gente, a resposta é não. O que acontece? Ombros e tríceps assumem o movimento. Entram cedo, cansam rápido, roubam a carga, e o peito fica em segundo plano. Esse é um dos maiores bloqueios de crescimento. E aí a pessoa acha que é genética, ou que precisa treinar ainda mais pesado. Mas o problema é outro: ativação. Se o peito não está fazendo o trabalho, o exercício não serve. Você começa a série com intenção, mas o ombro anterior domina. O tríceps entra forte, e lá pela sexta ou sétima repetição, o peito nem está cansado. Quem morreu foram os ombros. E mesmo assim você acha que destruiu o treino de peito. Por isso tem gente que treina anos e continua com a aparência de braço dominante. Isso não é esforço, é conexão mente-músculo. O peito precisa ser ativado conscientemente. Senão, o corpo usa o caminho mais fácil. E esse caminho quase nunca é o peito. Como corrigir controle? Posicionamento, intenção, escápulas retraídas, cotovelos nem abertos demais, nem colados demais, cerca de 45 segurixes. Nada de travar brutalmente no topo. E, principalmente, pressionar com intenção. Cada repetição tem que parecer que você está esmagando algo com o peito. Se você não sente contração forte, não está funcionando. Quando o peito entra de verdade, até peso leve fica pesado. E aí começa a mudança real. Erro 4. Ignorar metade da repetição. A maioria ama subir o peso, explosão, força, empurrar, mas ignora a descida. E isso custa caro. Porque a fase excêntrica, descida, é onde muita coisa acontece. É ali que o músculo alonga sob carga. É ali que gera estímulo forte de crescimento. Mas o que muita gente faz? Sobe forte e deixa o peso cair. Sem controle, sem tensão, sem intenção. E assim joga fora metade da hipertrofia possível. É como construir uma casa sem fundação. Pode até parecer que funciona, mas não sustenta resultado. Como corrigir desacelera. 2 a 3 segundos na descida. Sente o alongamento do peito. Não quica.
Não relaxa. Não entrega o peso para a gravidade. Controle cada centímetro, porque é ali que está o crescimento. É isso que separa quem treina de quem constrói físico. E quando você começa a treinar assim, cada repetição pesa diferente. Você sai da academia com estímulo real, não só pump passageira. Agora que você entendeu o que estava travando o seu peito, é hora de juntar tudo isso e aplicar do jeito certo. Exercício 1. Supino inclinado com halteres. Se a parte superior do seu peito é plana, sem volume ou simplesmente inacabada, esse é o exercício que muda o jogo. O supino inclinado com halteres não é só mais uma variação. É um dos construtores de massa mais subestimados para aquela região próxima à clavícula. A parte que faz o peito parecer mais cheio, mais alto e conectado com os ombros como uma estrutura sólida. Se o objetivo é aquela prateleira tridimensional que aparece até por baixo da camiseta, esse exercício não é opcional. É base. E por que ele funciona tão bem? Primeiro, o ângulo. Muita gente deixa o banco inclinado demais, quase na vertical, e aí o exercício vira praticamente ombro. Mas quando você ajusta para algo em torno de 30 graus, tudo muda. A tensão vai direto para as fibras superiores do peito, justamente as que raramente recebem estímulo de verdade no supino reto. Segundo, os halteres. Eles oferecem algo que a barra não consegue: liberdade de movimento. Isso permite um alongamento mais profundo na parte de baixo e uma contração muito mais completa no topo. Você consegue trazer os halteres levemente para dentro, finalizando o movimento com o peito, não só travando com o tríceps. Esse aperto invisível no topo é o que faz o peito realmente trabalhar. É ali que o músculo entra em ação de verdade. Agora, execução. Pés firmes no chão, core contraído, costas levemente ajustadas e estáveis. Na descida, controle total. O objetivo é sentir o alongamento no topo do peito, não dor no ombro. Cotovelos naquele ponto ideal, nem abertos demais, nem colados. Na subida, não é só empurrar para cima, é subir e levemente fechar. Finalizando cada repetição com intenção, sem bater os halteres, sem travar de forma agressiva. Existe contração, existe pausa, existe controle total do movimento. O peso tem que permitir execução limpa, controle no tempo, principalmente na descida. Isso não é sobre levantar mais, é sobre construir músculo com precisão. E quando a parte superior do peito começa a responder, é hora de fechar o formato, adicionar a base, criar a linha inferior que completa o visual. E é exatamente aí que entra o próximo exercício. Exercício 2. Crucifixo na polia, de cima para baixo. Esse é o finalizador que esculpe a parte inferior do peito. É essa região que dá aquele visual completo, arredondado, denso. A linha que separa o peito do abdômen. É aqui que o formato de verdade aparece. E não, isso não é só estética. Isso é hipertrofia pura, em isolamento, sem ego, sem pressa. Só tensão brutal exatamente onde precisa. A mecânica é simples e perfeita. Você começa com as mãos altas e abertas, peito exposto, e então faz um arco para baixo, como se estivesse abraçando algo grande. Esse movimento não é só deslocar peso. Ele força a adução completa, ou seja, o ponto onde o peito contrai com mais força. E aqui está o erro que destrói a maioria das execuções. As pessoas param quando as mãos se encontram na frente do corpo. Mas isso é só metade do trabalho. A mágica acontece quando você vai além. Quando uma mão passa levemente da outra. Esses últimos centímetros é onde o peito realmente entra em ação. É onde começa a queimar de verdade. Agora, o ritmo, controlado. Isso não é ficar balançando peso para pump. Na parte de cima, existe alongamento. Braços levemente flexionados. Tensão puxando o peito. E na volta, controle total.
como se alguém estivesse tentando abrir seus braços à força, sem entregar o movimento. A base também importa, posição firme. Uma perna à frente, posição de passada, para estabilidade. Peito aberto, ombros para trás. Nada de se curvar. Aqui é precisão. Não é bagunça. E a sensação vem rápido, do topo do peito até a parte inferior. Um fogo profundo, contínuo. E quando você adiciona uma pequena pausa no final do movimento e cruza levemente as mãos, a intensidade sobe ainda mais. E se quiser levar para outro nível, volta para a regra de ouro. Excêntrica controlada. 2 a 3 segundos na volta. Lutando contra o peso, sem deixar a máquina puxar você de volta. Agora, o cenário está completo. Parte superior ativada. Parte inferior preenchida e definida. Mas ainda falta algo. Um movimento que conecta tudo, que une alongamento, tensão e traz profundidade para o meio do peito. É aqui que entra o exercício mais puro, de conexão mente-músculo. Exercício 3. Crucifixo na máquina. Aqui é onde toda a atenção, ativação e fadiga se transformam em crescimento real. O crucifixo na máquina não é só um finalzinho de treino. É uma das ferramentas mais poderosas para construir peito, se for feito do jeito certo. Sem ego, sem correr atrás de carga. Aqui é controle, alongamento, conexão total com o músculo. A grande vantagem da máquina é simples. Tensão constante, do início ao fim, sem ponto morto, sem descanso, sem fuga. O peito é obrigado a trabalhar em cada centímetro do movimento. E a verdadeira força desse exercício está no início da repetição, no alongamento. Braços abrem, o músculo se estende, fica vulnerável sob carga. E é exatamente isso que dispara os sinais mais fortes de crescimento. Agora, ajuste. A altura do banco posicionada para que os braços fiquem mais ou menos paralelos ao chão. Cotovelos levemente flexionados. E esse ângulo não muda. Nada de travar. Nada de abrir demais. Isso mantém a tensão no peito e protege as articulações. Agora vem o ponto mais importante. A abertura. Ela precisa ser lenta. Nada de abrir rápido só para ir até o fundo. É sentir o músculo alongando. Controle total na descida. Você pode até segurar um segundo no ponto de máximo alongamento para aprofundar ainda mais a tensão. Depois, o fechamento. Mas não é um movimento qualquer. É intenção. É como se você estivesse esmagando algo entre os músculos do peito. Sem impulso, sem balanço. Só contração pura. No topo, pausa. Respira dentro da contração. É esse tipo de estímulo que o peito responde. E a sensação deixa claro. Não são os braços, não são os ombros, é o peito. E mais uma vez, volta à regra. Descida controlada. 3 segundos. Não como sugestão, como padrão. É assim que você termina um treino como alguém que constrói músculo, e não como alguém que só levanta peso. E se você quiser dar o próximo passo, existe ainda um detalhe que muita gente ignora. E ele atinge justamente a parte mais teimosa do peito. Exercício. Bônus. Crucifixo na polia, de baixo para cima. Essa é a arma secreta para esculpir a parte mais teimosa do peito, a região superior interna. Aquela prateleira logo abaixo da clavícula. Pequena, mas decisiva. É ela que separa um peito comum, de um peito que parece esculpido. E o crucifixo na polia de baixo para cima, quando feito com precisão, atinge exatamente esse ponto como poucos exercícios conseguem. O problema? A maioria destrói a execução, transforma o movimento em elevação de ombro, ou usa impulso. E aí, ao invés do peito, quem trabalha é o deltoide anterior. E é exatamente isso que você não quer. Como executar corretamente, as polias ficam baixas,
mais ou menos na altura dos joelhos. Esse vetor de força empurra o movimento para cima e para dentro, direto nas fibras da parte superior do peito. Se você ajusta alto demais ou sobe muito na vertical, o peito sai do jogo e o ombro assume. Agora, posição do corpo. Base estável, com uma perna à frente, peito aberto. Leve inclinação do tronco para frente, só o suficiente para alinhar com o movimento. As mãos começam com uma leve rotação para fora, como se você fosse levantar e abraçar ao mesmo tempo. O movimento não é só levantar os braços, é conduzir as mãos para cima e para dentro, até a linha do peito, mais ou menos na altura do queixo, como se estivesse fechando um livro grande na frente do rosto. Essa combinação de subir, plies, fechar, ativa a parte superior do peito com precisão. No topo, pausa. 1 segundo. 2. Sentindo as fibras contraindo de verdade. Depois, volta. Lenta. Controlada. Pelo menos 2 segundos lutando contra o peso. Aqui, a regra é clara. O peso não controla você. Você controla o peso. Execução de verdade. Cada repetição precisa parecer pesada, como se estivesse sendo feita dentro da água. Sem balanço, sem impulso, sem roubo, só tensão, só controle, só peito. Se quiser refinar ainda mais, alterna levemente qual mão passa um pouco mais à frente no final. Isso ajuda a manter simetria e controle fino. E o melhor, você pode fazer isso logo depois do crucifixo de cima para baixo. Mesma máquina, sem perder tempo, só intensidade, fechamento do treino. É assim que você completa o peito. É assim que você constrói aquela parte que não responde só com supino. Agora você tem os ângulos, a estratégia, a execução. Durante anos, você treinou peito, mas agora você entende como construir. Não com exercícios aleatórios, não com um treino padrão, mas com precisão, com intenção, com controle. A amplitude foi corrigida. As fibras foram entendidas. Os músculos que roubavam o movimento foram neutralizados. E agora você sabe, a descida, aquela parte que todo mundo ignora, pode ser a mais importante de todas. O plano está na sua mão 3 exercícios principais. Um bônus estratégico. Todos cobrindo o peito por completo. Mas a verdade é simples. Nada disso funciona se você não aplicar. Então leva isso a sério. Aplica no próximo treino. Sente cada repetição. Controla cada descida. Para de desperdiçar energia com movimentos que não constroem nada. A diferença você vai sentir rápido. E agora fica a pergunta: qual é a única coisa que você vai mudar no seu treino depois disso? Comenta aqui, porque isso mostra quem realmente está comprometido e quem só assistiu. E se esse conteúdo te deu pelo menos uma nova visão, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. É rápido para você, mas muda completamente o alcance desse conteúdo.